Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fontes. Você acabou de avaliar aí ao longo do seu estudo teórico as várias classificações trazidas pela doutrina, a respeito das fontes de direito eleitoral. Eu acredito, entretanto, que alguma dúvida pode ter ficado em relação à distinção entre fontes materiais e fontes formais. Se for o caso, acompanhe este QR Code que nós vamos trazer aqui algumas informações que podem auxiliar você na compreensão do tema. Se você não tem dúvida, se esse assunto já está solidificado no seu raciocínio, se você compreendeu bem a matéria, pode seguir em frente nos seus estudos. Vejam só, entre as várias classificações que temos, uma delas aponta para a diferenciação entre fontes materiais e fontes formais. Quando eu falo em fontes formais, é muito fácil. Por quê? Porque você sempre pensa na lei. Quando eu falo em Constituição, quando eu falo na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, são todas fontes formais, certo? Porque observam aquela forma de norma jurídica, de uma regra que foi positivada por intermédio do poder constituinte, originário ou derivado, a depender do caso. Enfim, é uma norma que se põe de forma abstrata, caráter vinculativo e que todos devem observá-la. Só que muitas vezes a gente precisa fazer, e a própria doutrina faz essa comparação, você tem que compreender também o que são fontes materiais. E aqui reside a nossa maior dificuldade. Vejam só, as fontes materiais, elas são antecedentes às próprias fontes formais. Para que uma norma exista, ela não surge absolutamente do nada. Ela depende de algumas movimentações, de algumas reflexões que levam ao surgimento desta norma. Pensem, a lei dos partidos políticos não surgiu do nada. Foi necessário um processo de reflexão, uma vontade política, uma vontade do legislador para que nós tivéssemos a edição de uma norma que viesse regrar especificamente a vida dos partidos políticos no nosso ordenamento jurídico. E as fontes materiais refletem justamente esse momento antecedente, essa série de movimentações anteriores que levam que podem, melhor dizendo, levar ao surgimento de uma norma em caráter formal. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês bastante relevante que, sem sombra de dúvidas, irá facilitar a compreensão da matéria. É um exemplo, inclusive, muito importante porque trata a respeito das inelegibilidades. Nós temos a Lei Complementar 64 de 1990 e essa lei das inelegibilidades, disciplina uma série de situações que, se eventualmente a pessoa incorrer nas hipóteses lá descritas, sofre um impedimento, sofre uma inelegibilidade. Não poderá, portanto, se candidatar, não poderá, portanto, receber votos. Essa lei é de 1990. Houve que nós tivemos uma movimentação um pouco mais recente, agora não tão recente assim, por volta de 2008, de 2009, que pretendia criar novas hipóteses de inelegibilidade. Havia uma preocupação da sociedade, de um modo geral, com prática de atos de corrupção, improbidade administrativa, com alguns crimes que muitas vezes eram praticados e não geravam um impedimento. E o sujeito, ainda que tivesse sido condenado pela prática de algum crime, poderia concorrer às eleições normalmente, recebendo votos e depois gerir toda a máquina pública estatal. Isso não foi recebido de uma forma, isso passou a ser refletido pela comunidade e a comunidade começou a pressionar o Congresso Nacional para que houvesse a edição de uma reforma na Lei Complementar 64 de 1990. E o resultado desta pressão foi o quê? A edição da Lei do Ficha Limpa, que nada mais é do que um diploma alterador da Lei de Inelegibilidades, da Lei 64 de 1990. Portanto, a Lei 135 de 2010 é uma norma, hoje uma norma, que alterou a Lei Complementar 64 de 1990. Mas, professor, essas duas leis que você referiu aí, as duas leis complementares, elas não são fontes formais? São. Mas os movimentos sociais, o movimento da comunidade, o movimento da sociedade, o posicionamento da jurisprudência, aquilo que os doutrinadores colocaram nos livros criticando a legislação,
são fontes formais que incitaram o nosso legislador para editar a lei do ficha limpa. Vejam, portanto, fontes materiais é isso, pessoal. Você precisa fazer um esforço de abstração para compreender que existem alguns movimentos que levam ao surgimento da fonte formal. Portanto, para a sua prova, você precisa compreender que fonte material é um antecedente, ela está no plano das ideias e ela levará ao surgimento de uma fonte formal posteriormente. Okay? Só para que nós possamos concluir, nossa pretensão não é analisar propriamente o conteúdo teórico, isso você tem no material, isso você terá nas videoaulas. Vem na tela rapidamente aqui comigo. Então eu quero que você solidifique a compreensão e a distinção entre fontes materiais e fontes formais. Vejam só, as fontes materiais, uma fonte material, constitui nada mais do que fatores que influenciam no surgimento da norma jurídica. Certo? E essa norma jurídica é a lei. Aqui fica fácil você compreender que a fonte formal é a lei propriamente. Aqui lei eu utilizei, evidentemente, de forma bastante ampla. Por quê? Porque nós vamos ter a Constituição Federal, nós vamos ter a LC 64 de 1990, combinada com a LC 135 de 90, só para citar o exemplo que nós falávamos agora há pouco. Nós temos aqui a Lei 9.504 de 1997. E quais seriam essas fontes materiais? Vejam, pessoal, eu vou colocar aqui a doutrina, vou colocar aqui os julgados, alguns julgados também podem incitar a criação de leis, movimentos sociais. São bons exemplos aqui de fontes materiais. São todas situações que geram, que levam a, que incitam, que influenciam a criação de normas, de fontes formais. Ok, pessoal? Espero que você tenha compreendido isso. Ainda que seja um tema um pouco mais abstrato, é importante que você entenda como que se dá todo o processo para o surgimento de uma norma. E essa classificação vem a explicar venha trazer uma diferenciação importante para nós. Ainda assim, se ficar qualquer dúvida, você sabe, eu estou à disposição no nosso fórum de dúvidas, basta você me procurar. Uma boa leitura do material teórico e até uma próxima.